Muito boa tarde, nosso Globo Esporte já começou e hoje é dia de seleção em campo, hein? Inclusive, o Vini Júnior falou, daqui a pouquinho o GE te mostra tudo. A cidade do Galo, porque Cazé tá aqui com a gente para falar sobre o Milito, que tem notícias boas e ruins para montar o time agora contra o Botafogo, não é isso, Cazé? Muito boa tarde, meu velho. Fala, Marcelo, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está com a gente. O treino do Galo hoje é à tarde, daqui a pouco os jogadores começam a chegar por aqui. Para a partida, preparação final para a partida de amanhã contra o Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, aperitivo para a final da Libertadores. E para esse jogo de amanhã deve pintar uma novidade importante no Galo, a presença de Zaratio, poupado das duas últimas partidas do Galo. Ele já está pronto, está treinando com bola essa semana e deve pintar no time titular de amanhã. Para essa partida, o Galo não vai ser todo reserva não, mesmo pensando na Libertadores, porque vai enfrentar o líder do Campeonato Brasileiro que vem completinho a Belo Horizonte. E Arana, fisioterapia, 10 dias, depois ele volta. Beleza, Marcelo? Tá trazendo aí os reforços. O Wellington Campos daqui a pouquinho chega com detalhes. E o Galo? E o Galo, Rezendão? Qual time vai a campo amanhã? Lembrando, o Galo tá estafado, né? Vem numa sequência pesadíssima. Cláudio Rezende, um abraço, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Boa tarde, Thiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Rádio Esportes. O Galo, o Milito vai definir à tarde, Thiago, no treinamento que fecha a preparação do Atlético. Ele tá colocando tudo na balança, né? Jogadores mais desgastados. Vale a pena colocá-los? Logicamente, com essa notícia aí que o Botafogo vem completaço, vem completo, o Atlético também creio que vai ter um time forte. O Milito destacava na entrevista pós-jogo, tava lá bem para baixo, né, em Curitiba, mas falava que para esse jogo ele tinha um dia a mais em relação ao que teve entre os jogos entre Flamengo e Atlético Paranaense. Como o Galo jogou no sábado e o jogo é amanhã, quarta-feira, ele teve um dia a mais para recuperar os jogadores. Eu coloco dúvidas, por exemplo, Hulk, Scarpa são atletas mais desgastados. Se não for o Hulk, pode colocar o Paulinho no lugar do Hulk? Paulinho vem sendo preservado nos últimos jogos. Se ele preferir não colocar o Scarpa, quem vem jogando por ali, naquele setor do Scarpa, normalmente é o Alisson, né? O Alisson que vem fazendo o lado direito do ataque do Atlético. Agora, o Milito também falou que agora vale um sacrifício, é reta final, é um jogo contra o líder e uma prévia da Libertadores. Então o Milito não vai querer, por exemplo, perder o jogo e o Botafogo, por exemplo, colocar vantagem, colocar ainda a questão psicológica do Atlético ainda mais para baixo. Por isso eu creio, Thiago, que só se for em último caso que o Milito vai mesmo poupar alguém. Com relação aos jogadores de seleções, o Galo não vai contar com eles. Se o Botafogo vai fazer um esquema especial, o Galo hoje no Campeonato Brasileiro não tem essa urgência de ter os jogadores um dia após uma partida de eliminatórias. O Galo, por exemplo, Thiago, tem o Alonso jogando lá na Bolívia, na altitude do estádio é alto, mais de 4.000 metros de altitude. O Alonso normalmente joga, né? Costuma ser titular no Paraguai. Então vai estar lá na Bolívia, não vai vir a tempo, só chega amanhã à noite. A exemplo do Alan Franco, que também joga longe, joga em Barranquilha, na Colômbia. O Equador joga contra a Colômbia. E o Vargas, que não é titular do Atlético, mas também estará em ação hoje. O Chile recebe a Venezuela em Santiago. A programação do Galo é que os três cheguem amanhã à noite. O jogo é amanhã à noite, então não dá para contar com esses atletas que vão ser preparados, Thiago, mesmo para o dia 30. Aí no fim de semana vai se avaliar, né? Se eles poderão ou não jogar contra o São Paulo. Agora, quem sabe pode reaparecer também, além do Paulinho, o Zaratio nesse time, né, Thiago? O Zaratio ficou fora dos 2 últimos jogos, está sendo preparado para o dia 30, mas ele vai precisar jogar, né? Pelo menos algum jogo ele vai ter que jogar até lá, Thiago, senão fica muito tempo fora também. Ô, Claudio, numa boa, o Zaratio precisa se explicar, viu? Tá na hora, hein, Zaratio, de fazer valer esse investimento. Mais um ano, né? Mais uma temporada muito irregular do Zaratio, não por culpa dele, lesões o atrapalharam de novo. No ano passado ele teve problemas pessoais sérios, né? Nós relatamos aqui na Itatiaia, mas não se explicou o Zaratio, né? Aquela regularidade
que se espera dele. Mas, Emerson Romano, a pergunta que faço a você é em cima da informação exclusiva que a Itatiaia trouxe do Botafogo buscando os jogadores de seleção de última hora para colocá-los em campo. Botafogo está trazendo o Savarino também, que está com a seleção da Venezuela, vai chegar em São Paulo, depois direto para Belo Horizonte. Os da seleção vêm direto de Salvador e o Almada vem direto lá de Buenos Aires. Isso pode modificar os planos, isso deve modificar os planos, sabendo que vai ter um Botafogo praticamente com força máxima pro técnico do Galo, Milito, Romano? Eu acho que não. Porque o que pesa pro Milito nesse momento é o desgaste dos jogadores do Atlético. É o cansaço dos jogadores visando o jogo do dia 30. Ao Botafogo, ele tem que colocar a turma dele titular, porque na rodada passada foi muito ruim para ele. A diferença que era de 6 pontos pro Palmeiras caiu para 4. Eu falava isso no antes do apito, justamente sobre essa situação, que o Botafogo iria perder pontos e acabou perdendo. E tem mais. Se o Botafogo perde para o Atlético e o Palmeiras, que joga antes, vence o seu jogo, cai para 1 ponto só a diferença deles no Campeonato Brasileiro, tendo um confronto direto entre os dois em São Paulo. Então, para o Botafogo, pesa muito mais e tem a urgência de colocar os seus jogadores principais, mesmo sabendo que pode perder titulares para a decisão da Copa Libertadores por conta do Campeonato Brasileiro, pela diferença que diminuiu para 4 pontos para o Palmeiras. E mesmo que ele vença o seu jogo, vença o Atlético, e o Atlético vença e o Palmeiras vença o seu jogo, essa diferença pode diminuir para 1 ponto no confronto entre os dois. Então, são situações diferentes. O Botafogo precisa dos seus titulares para não ver aí essa diferença de 4 pontos diminuir para o Palmeiras, enquanto o Atlético é recuperar os jogadores para a decisão da Libertadores. Ô, Nath Fiuza, qual pode ser também, porque tem aquele lado psicológico, né, que a gente vem batendo nisso desde a final da Copa do Brasil. O Galo vai lá, tá bom, vamos poupar, tranquilo, Botafogo vem e faz um estrago aí, Nath. Eu fico preocupado, porque se o psicológico já tá abalado, com o portão fechado, não pode entrar no leste-leste também, Nath. Afinal de contas, é o líder do campeonato e, ao que tudo indica, com força máxima, Nath. Eu acho que essa questão aí da parte física, ela vai ditar muito das escolhas do Milito, eu concordo com o Romano. O desgaste é muito grande e com a ciência, com a medicina, não dá para brigar. O Milito não vai colocar em campo um atleta que esteja com um desgaste muito alto, correndo o risco de perdê-lo para daqui pouco mais de uma semana a final da Copa Libertadores. Mas é impossível também não dizer, Thiago, que esse lado emocional vai pesar. Te dou um exemplo. O Atlético jogou contra o Botafogo no primeiro turno, perdeu por 3-0. Vocês me corrijam se a minha memória estiver ruim. Naquela oportunidade, um Atlético modificado, não foi um time completamente forte. Você acha que não passa pela cabeça do Milito? Eu vou poupar todo mundo, eu vou colocar os reservas. Ao longo de todo o campeonato, os meus reservas não me deram boas respostas. Será que justamente contra o líder do campeonato, ainda num cenário de não poder contar com a torcida, eles vão dar conta do recado? E se eles não dão conta do recado, eu tenho a desculpa de que não era o meu time forte, mas por outro lado eu tenho o peso de uma derrota para um adversário que vai ser o meu rival daqui a poucos dias na final da Libertadores. O quanto isso pode impactar na moral do Botafogo e no desespero, né, na queda aí emocional do Atlético. Então tudo isso vai pesar para o Milito. E acho que o que tem que pesar também é o fato de que o Atlético tem a oportunidade de complicar a vida do Botafogo no Brasileirão, dentro dessas contas aí que o Romano fazia, e consequentemente aumentar a pressão sobre o Botafogo numa temporada que é maravilhosa até aqui, de um futebol muito bem jogado, mas com as grandes oportunidades, as grandes responsabilidades também. Visto o que aconteceu no ano passado, o Botafogo chega nessa reta decisiva com muita pressão para não repetir o papelão de 2023, né, Thiago? Não tenha dúvida.